Seja muito bem-vindo à nossa série de pressões. Aqui nós vamos falar de pressão arterial. Se esse é o seu primeiro vídeo, a gente já tem vídeos sobre pressão venosa central, intracraniana e intraabdominal. Então, aproveite e veja em todas essas pressões aí. Eu criei uma playlist com o nome de pressões, para ficar fácil para você assistir e aprender. Claro, coloque seus comentários e ajude seus coleguinhas aí a depender dos comentários. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal e siga a gente lá no Instagram. Galera, é o seguinte, quando a gente fala de pressão arterial, a gente é focado só do lado esquerdo. Você sabe verificar a pressão arterial? Sabe. E a sua pressão que você aprende, a pressão que a gente aprende no nosso dia a dia é a pressão do lado esquerdo. É a pressão do lado esquerdo. Essa daqui, ó, que é a pressão que eu falo que é do corpo. Então, quando você verifica a pressão arterial no braço do paciente, você está verificando a pressão do lado esquerdo. E ela, você sabe o valor de referência, né? Então, se a gente pegar aí diversas literaturas, sociedades brasileiras, enfim, a gente tem uma pressão arterial sistólica e diastólica e uma pressão arterial média. Qual que é a pressão arterial sistólica mínima e máxima? A gente trabalha na casa dos 90 a 139 milímetros de mercúrio. E para a pressão arterial diastólica, nós trabalhamos com valores de 60 a 89. Então, isso aqui são números que tem as literaturas que a gente já trabalha e é extremamente importante nós termos esse conhecimento. Agora, veja só, existe também, principalmente na unidade de terapia intensiva, as pessoas falam em pressão arterial média, PAM. A gente não fica falando muito pressão sistólica e diastólica. Claro que a gente utiliza ela para parâmetros, para entender como que está a hemodinâmica de um paciente, se esse paciente está chocando, enfim, mas a gente sempre trabalha mais com a pressão arterial média. E aí, qual que é o valor? Enfim, né, o próprio aparelho vai fazer esse cálculo, né? Então, pegando aqui um cálculo mais ou menos de 90 por 60 de uma pressão mínima considerada normal e pegando um valor máximo considerado normal, sistólico e diastólico, a gente tem aqui uma PAM em torno de 60 a 110 milímetros de mercúrio. Então, quando lá no monitor seu paciente estiver com 80 de PAM, seu paciente tem uma pressão arterial ok, beleza? Só que isso aqui tudo a gente já sabe, isso aqui é a pressão do corpo. E a pressão direita? Você aprendeu pressão direita? A pressão direita você aprende quando você está estudando o pulmão. Uai, Eder, mas não é o coração? É, mas ele reflete a pressão que vai para o pulmão. Então, veja só, eu vou colocar aqui pulmão, para você nunca mais esquecer. E vamos lá. Quantos ventrículos tem um coração humano? 2 ventrículos. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Os dois ventrículos, eles têm esse mesmo mecanismo aqui, tá? Aqui está um valor expresso em pressão arterial do lado esquerdo, né? Que eu coloquei aqui de 0 a 120 milímetros de mercúrio de pressão. E aqui a gente tem o quê? Um volume, né? Então, o que acontece? Ó, vai colocar mais ou menos em torno de 120 ml dentro dos ventrículos, cada ventrículo em torno de 120 ml, e vai ser ejetado quase tudo isso, tá? Então vai ser ejetado mais ou menos aí para o paciente em torno de 70 ml, tá? Ficando ali um resíduo de 50. Se você já sabe tudo isso do lado esquerdo, isso tudo acontece do lado direito. A diferença é a pressão que isso acontece, tá? Algumas literaturas, alguns artigos, alguns autores, eles falam que a pressão do lado direito ela corresponde a quase 1/5 da pressão do lado esquerdo. Então, o que a gente pode considerar então aqui de valores, né? Eu não vou ficar colocando valor mínimo e máximo, vou colocar os valores que geralmente é trabalhado, tá? A gente tem valores de acordo com o livro do Guyton de Fisiologia, que ele corresponde como 25, tá? E uma pressão arterial diastólica em torno de 8. E uma pressão arterial média em torno de 15, tá bom? Só que quando a gente vai trabalhar com hipertensão pulmonar, a gente precisa entender qual que é o valor que ele considera como uma hipertensão pulmonar. E sabe qual que é o valor dessa hipertensão pulmonar?
sistólico acima de 30, pressão arterial diastólica acima de 15 e pressão arterial média acima de 25, tá? Então veja só, isso tudo aqui é para considerar uma hipertensão pulmonar, tá? Ou seja, eu estou falando de uma hipertensão pulmonar, tá? Então, vamos entender aqui. Então, nós temos a hipertensão, que eu não vou falar dela, que você sabe, né? A RAS, hipertensão arterial sistêmica. Por que sistêmica? Porque é sistema do corpo todo, o sangue vai para todo o sistema do nosso corpo. Então, quando os valores aqui estão acima, tá? Esses valores aqui estão acima, a gente tem a hipertensão arterial sistêmica. Quando esses valores ficam acima desses que eu coloquei aqui em evidência, a gente também tem uma hipertensão, só que é uma hipertensão pulmonar. Então é importante a gente lembrar que o ventrículo, ele vai ejetar sangue. O ventrículo direito para os pulmões e o ventrículo esquerdo para o corpo. Se para o corpo é hipertensão arterial sistêmica, do lado direito é uma hipertensão pulmonar, tá? Da mesma forma, eu tenho circulação pulmonar, circulação sistêmica, né? Não é uma circulação pequena? Agora, por que a pressão do lado direito ela é 1/5 menor em valores do que a esquerdo? Para e pensa, onde está o coração? No mediastino com ápice ligeiramente para a esquerda. Onde estão os pulmões? Do lado do coração. Está todo mundo na caixa torácica? Você concorda que não precisa de ter pressões iguais? Tipo assim, o lado esquerdo não tem o mesmo valor de pressão? Porque se o lado direito tiver pressão igual aqui, você tem certeza que seus alvéolos iam ser encharcados de sangue. Por quê? Quando a gente tem uma pressão alveolar, lá no capilar alveolar, acima de 21 milímetros de mercúrio, a gente está falando de um paciente que está evoluindo para um edema agudo de pulmão. Então, você quer entender edema agudo de pulmão? Olha aqui o que você tem que entender. Tem que entender quais são os valores pulmonares. E se você já viu o nosso vídeo anterior a esse, que fala de pressão venosa central, o que é a pressão venosa central? É a pressão do átrio direito. Então, olha só, pressão do átrio direito em torno aí de, deixa eu pensar aqui, se a gente for trabalhar com transdutor eletrônico, a gente vai trabalhar em torno de 3 a 6 milímetros de mercúrio, ou se for o transdutor, se não for transdutor, for aquela reguinha, a gente trabalha em torno de 6 a 10 a 12 centímetros de água. Então veja só, no átrio direito, pressão venosa central, ventrículo direito, artéria pulmonar, pressão arterial do lado direito, ventrículo esquerdo, pressão arterial, aí a gente vai falar o quê? Sistêmica, né? Que é que vai ser para o corpo todo. Então, você precisa compreender essas pressões aqui. Então, o lado direito é o lado que pode afetar o pulmão. Então, se tem uma pré-carga prejudicada, essa pré-carga vai reduzir esse valor de pressão arterial aqui. Porque o que é a pressão arterial? Não é a resistência vascular e o débito cardíaco? O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume. E o volume sistólico, nós temos sistólico dos dois lados. E o volume sistólico e o valor da frequência cardíaca gera o débito cardíaco. Então, se eu tenho pré-carga prejudicada, eu tenho débito prejudicado e, consequência disso, eu vou ter uma hipotensão aqui. E com isso não vai ser legal, né? Se o pulmão recebe uma quantidade baixa de sangue, isso vai ser extremamente prejudicial, ok? E do lado esquerdo a gente já sabe, né? Não preciso falar muito, pressão arterial sistêmica. Quando ela eleva muito, a gente tem sérios problemas, como um derrame cerebral, que é um AVE isquêmico, hemorrágico, infarto agudo do miocárdio e outras alterações aí que vocês sabem melhor do que eu sobre o aumento da pressão arterial sistêmica, tá? Então, gente, importante saber do lado direito, do lado esquerdo, os valores de pressão arterial, tá? E esse gráfico aqui, o que ele está te mostrando? Ele está te mostrando justamente a parte de condução elétrica do coração. Onda P, complexo QRS. O que é complexo QRS? É contração ventricular. Mas eu tenho 2 ventrículos, então isso corresponde ao lado direito e ao lado esquerdo. Por quê?
A contração ventricular, ela acontece de forma simultânea. Não tem como o ventrículo direito contrair e depois o esquerdo. São simultâneos a contração deles. Então, se isso aqui está prejudicado, entenda, eu tenho prejuízo do lado direito e do lado esquerdo, porque ventrículo é ventrículo. Então, se é um complexo QRS corresponde à contração ventricular, eu vou ter problemas com os ventrículos. Da mesma forma com onda T, né? Que é o relaxamento. Se eu tenho um problema com relaxamento, eu posso ter problema aqui dos dois lados. Por isso é importante você entender o eletrocardiograma de 12 derivações. Porque se esse paciente apresenta um infarto, esse paciente pode estar tendo um infarto do lado direito. E como você olha? V3 e V4R, né? Porque você precisa ver o lado direito aqui do coração. E se for outras derivações, você acaba conseguindo ver pelas duas derivações sem ter a necessidade de uma outra derivação. Beleza? Tá gostando da nossa série de pressões? Então aqui eu só quero passar para vocês que a gente tem essas pressões aqui e a partir daqui você já vai montar todo o seu raciocínio. Quando seu paciente tiver hipertensão pulmonar, cor pulmonar, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, você sabe que afeta não só o lado esquerdo, que a gente já sabe, como também o lado direito. E o mais importante é entender que esses valores aqui, eles são valores de referência de acordo com o livro do Guyton de Fisiologia Humana e também tem alguns artigos que trabalham com valores aí próximos a esse aqui. Beleza? Espero você no próximo vídeo da série sobre pressões.